Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penafor Fadu, secretário de missões e professor da escola bíblica na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, CEMEADAP, na cidade de Tartarugalzinho, no estado do Amapá, na região norte da República Federativa do Brasil, sob os cuidados pastorais do reverendo Josias Dias Fonseca. Apeles, aprovado por Cristo. Lemos em Romanos capítulo 16 e versículo 10. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. É glorioso quando somos aprovados por Cristo. Aqui, no capítulo 16 da carta aos Romanos, onde Paulo conclui esta magistral epístola, encontramos uma das mais extensas listas de saudações de pessoas do apóstolo dos gentios. Dentre os vários nomes pessoais que Paulo citou, ele fez menção honrosa de alguns e destacou a dedicação de cada um no trabalho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo possuía a grata virtude de citar as pessoas pelo nome e elogiar o bom trabalho que cada obreiro desenvolvia na casa do Senhor. A Bíblia fala muito de alguns e poucos de outros. E acerca deste obreiro chamado Apeles, a Bíblia fala pouco. Porém, nesta única vez em que ele é citado, Paulo o identifica como um obreiro aprovado. Custou, mas chegou a hora de Apeles receber a avaliação de que foi aprovado por Cristo. Há na Bíblia exemplos de obreiros aprovados por Deus. O que é um obreiro aprovado por Deus, na verdade? Dá para compreender? Vamos procurar trazer uma iluminação mais clara. Obreiro aprovado é aquele que foi provado e passou no teste. Obreiro aprovado é aquele que conseguiu agradar a Deus nas suas atitudes diante das provações. Lemos em 2 Coríntios capítulo 11 e versículo 19, quando Paulo afirma que os aprovados devem se tornar conhecidos em nosso meio. Lemos ainda em 2 Coríntios capítulo 13 e versículo 7, que Paulo ensina sobre que mesmo que pareçamos ser reprovados por alguns, somos aprovados por Deus. Pode ser que o irmão ou a irmã seja reprovado por algumas pessoas, no entanto, não sendo reprovado por Deus, mas aprovado pelo Senhor nosso Deus. De acordo com Gênesis capítulo 7 e versículo 1, Noé foi aprovado por Deus no meio de sua geração. José também foi aprovado por Deus
em todas as provas a que foi submetido. Você e eu também poderemos chegar a esse ponto de sermos aprovados por Deus a cada dia, em qualquer situação que formos submetidos. Jó foi aprovado por Deus em todas as suas provações, porém os seus amigos foram reprovados. Mas aquele que confia no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Em Romanos, capítulo 14, versículo 18, lemos o que Paulo afirmou: porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Há uma recompensa do obreiro aprovado. Aqui nós podemos ver que o Senhor sempre recompensa os que pertencem a Ele, os que permanecem fiéis. Em Tiago, capítulo 1, versículo 12, o apóstolo Tiago escreve dizendo: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Você ama ao Senhor, você vive para o Senhor, então há garantia de aprovação. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 22, Pedro afirma diante da multidão, no dia de Pentecostes, que Jesus, o Nazareno, é varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais. Portanto, Jesus foi um obreiro aprovado por Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 4, Paulo ainda afirma: mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Em 2 Coríntios, capítulo 10 e versículo 18, Paulo afirmou: porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. É Deus que tem que dar o aval, é Deus que tem que avaliar. Em 2 Timóteo, capítulo 2 e versículo 15, Paulo aconselha a Timóteo dizendo: procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Vamos manejar a palavra da verdade, vamos nos apresentar a Deus aprovado, sem ter do que nos envergonhar, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Poderíamos agora mesmo citar, meus amados irmãos, vários homens que foram aprovados por Deus na Bíblia Sagrada, como Abraão, Samuel, Daniel e outros, e muitos outros obreiros do Senhor que serviram ao Senhor. Por isso, devemos sempre procurar agradar a Deus, a fim de que sejamos chamados por Ele de obreiros aprovados, servos aprovados, filhos aprovados, como Apeles, que foi aprovado por Cristo. Jesus Cristo é o único Salvador do mundo.